Salve, salve nação, primeiro vídeo do dia aqui saindo às 7 da manhã pra ver a coletiva de Bursi depois da vergonha. O que aconteceu foi inadmissível, isso não pode acontecer em lugar nenhum. Eu ainda tô aqui de cabeça quente por conta do jogo, apesar de não parecer, né, porque eu me controlo muito na transmissão. Tô tão irritado quanto vocês. Hoje, às 8 horas da noite, tem pós-jogo, espero você aqui pra gente despejar a corneta nesse acontecimento, infelizmente, histórico e que não pode acontecer. É inadmissível, não tem nenhuma justificativa. Já adianto que eu espero que o mínimo que Bursi faça é assumir a responsabilidade. Deixa o like, espalhe e comente aí, vamos nessa. Com o técnico João Bursi do Vitória. João Bursi, nem no jogo contra o Figueirense lá fora no passado, os 5-1, eu senti uma vergonha tão grande do que vi. De fato, porque contra o Figueirense ainda tinha aquela história do vento, a gente teve o expulso aos 39 do segundo tempo, ainda teve ali uma falsa esperança de empate, acabou tomando 5. A gente pode dizer que foi um jogo atípico, apesar de também não ser justificativa. Pra mim, isso apenas explica, não justifica. O que aconteceu hoje não tem contexto, não tem nada que defenda. E não vi um time tão perdido, principalmente no segundo tempo. Tem como explicar ou justificar a vergonha que foi hoje, Bursi? Não, acho que o pensamento é de vergonha realmente, de pedir desculpa para o nosso torcedor. E agora é momento de levantar a cabeça e consertar tudo que aconteceu de errado. Primeiro tempo. Como? Já é domingo, regenerativo segunda, treina terça, joga quarta. Podia ter feito os gols, não fez, tomou os gols no segundo tempo. Já discordo, mas vou falar sobre isso mais aprofundadamente no pós-jogo, vamos lá. Sim, desorganizamos e é responsabilidade total minha. E agora é levantar a cabeça e consertar. Bursi, apesar das mudanças que o time entrou, né, devido a desgaste, como o banco do Rodrigo Andrade, o banco do Vicente... Só um ponto aqui, eu tenho 27 anos, eu sou de 95. É uma das piores derrotas da história do Vitória que eu tenha visto no Barradão, no Campeonato Baiano. Eu tava lá contra o Colo-Colo, quando a gente também tomou uma virada inacreditável, era final de campeonato. Talvez essa ainda seja maior, mas sinceramente é uma das maiores, top 3 aí das piores vergonhas que eu já vi. No primeiro tempo, como você bem pontuou, o time teve oportunidades de fazer até gols, explorando bem as laterais e não conseguiu devido também ao goleiro, né, que foi muito bem o goleiro adversário. No segundo tempo, começou-se as mudanças, onde você sacou o Léo Gomes, colocou o Rodrigo Andrade, tirou o Trellis, colocou o Osvaldo e depois daí houve outras mudanças. Eu gostaria que você falasse assim ao torcedor abertamente, o Eduardo hoje nesse esquema do João Bursi, do que pensa o João Bursi. Ele é intocável nesse time do Vitória, porque vimos o time produzir. Boa pergunta, Dudu, não era nem pra ter voltado pro segundo tempo. E aí acaba continuando mal, é vaiado de forma justa. Podia ter preservado, podia ter tirado, porque Dudu não fez um bom primeiro tempo. Talvez o pior primeiro tempo que eu vi dele com a camisa do Vitória. Os 2 primeiros jogos da temporada, sem o Eduardo, com sendo que eu já discordei quando o Bursi falou que ele foi bem em Feira de Santana. Pra mim não foi, não. Rodrigo Andrade de segundo homem de meio campo. E acredito que com a saída do Léo Gomes hoje você tenha colocado o Rodrigo para ser aquela função do primeiro homem de meio campo. Mas é mais especificamente em relação ao Eduardo e sobre as mudanças. O Eduardo hoje é intocável nesse esquema do João Bursi? Não, nenhum jogador é intocável. É que a gente não tem os atletas ainda totalmente disponíveis. Estávamos com todos os meias jogando, estávamos com Eduardo, estávamos com Torres, estávamos com GG, os 3 meias que a gente tem. O Andrade foi vetado, sim, por desgaste pelo departamento médico. A gente faz assim, sempre uma reunião semanal e vê quem que está desgastado a ponto de se lesionar ou não. E por isso que isso a gente já imaginava já. Foi vetado, mas de maneira nenhuma, não tem nenhum jogador intocável. Então você demorou em substituir mesmo, né? Você assume que errou. Responsabilidade minha de todas as mudanças que aconteceram no segundo tempo. Estávamos perdendo o jogo, tínhamos que tirar, no caso ali, o Railan, que sentiu o câimbra. Aí veja, quem treinou como lateral direito, pelo menos na pré-temporada, foi Jobert. Aí ele bota Alisson pra fazer a direita? Tava pra sair, não tínhamos uma função de origem e por isso arriscamos para fazer uma saída com 3, soltando mais o Alisson. Infelizmente as mudanças não deram certo e a responsabilidade é minha. Bussi, no primeiro tempo a gente viu um Vitória muito ansioso em concretizar jogadas, muito ansioso pelo gol, e o Juan Nascimento até que tentou também fazer boa jogada ali pelo lado esquerdo. Já no segundo tempo o time praticamente não jogou, e aí você fez algumas mudanças. A minha pergunta é: por que mexer tanto nesse time e o que não fazer para que o Vitória não perca da forma que perdeu aqui hoje no Barradão? Bem, quando você está perdendo
É só não fazer tudo o que foi feito hoje. No jogo você tem que mexer para tentar reagir, ou quando tá empatando em casa também tem que mexer para reagir, mas a equipe como Vitória precisa agredir. Fizemos o Rafinha como um falso 9, colocamos o Oswaldo e tentamos ser um pouquinho mais agressivo. Rapidamente tomamos o gol. Pra mim é inadmissível você estar tomando 2-0 e levar 20 minutos do segundo tempo para voltar a ter uma referência na área. Pra mim isso é inadmissível. Infelizmente acabou se desorganizando e acabou acontecendo tudo isso. O Bussi, a gente que acompanha o futebol já há algum tempo sabe que o futebol é assim, né? Ele, às vezes, nem o melhor sempre vence, resultados que não são esperados acontecem. Foi o que a gente viu hoje aqui. Vitória sofreu uma derrota, uma goleada por 4-1. Na sua opinião, Vitória vem de uma intensidade de jogos. Vitória teve 2 decisões na pré-copa do Nordeste, um jogo atrás do outro, né? Pouco espaço de tempo, então eram jogos decisivos, era mata ou mata ou morre, porque se perdesse Vitória não iria para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Teve aquele jogo contra o Bahia de Feira também, já colado na grama sintética, onde o cansaço é bem maior, onde exige ainda mais a parte física dos atletas. Na sua opinião, a parte física acabou pesando para o jogo de hoje? Eu sou leigo na preparação física, mas eu observei que eu senti na minha percepção que alguns jogadores estavam exaustos ali no intervalo. Para você, a questão física acabou também prejudicando a sua equipe no jogo de hoje? Não, de maneira nenhuma. Lógico que tem desgaste desses jogos, mas não tem desculpa em relação a isso. Não pode o Vitória perder da forma que perdeu dentro de casa, e estamos aqui na entrevista se responsabilizando. Eu, como João Bursi, treinador da equipe, responsável por tudo que aconteceu, pedir desculpa para o nosso torcedor, mas independente de qualquer situação, de qualquer sequência de jogo, não pode acontecer o que aconteceu aqui hoje. Professor, a transmissão deu que o Trellis, ao ser substituído, ele não gostou, ficou desconfortável, tanto que ele nem voltou ao banco. Rolou alguma conversa entre vocês? Ele chegou a reclamar de algo, sentiu alguma dor, alguma coisa do tipo? Não, a gente não conversou ainda, não estou sabendo. Conversaremos amanhã. Bussi, Tá sabendo? Eu não sou metaforando, mas a forma que ele falou meio desconfortável assim, não me convenceu não, mas vamos lá. na sua trajetória, né, recente do Vitória, apenas uma derrota. Aquela derrota também acachapante contra o Figueirense. Eu queria saber de você, como restabelecer o emocional, se é que esse emocional vai ser de fato abalado, o que você pode dizer pra gente? A gente nota, né, um ambiente extremamente negativo, digamos assim. Não, com certeza. É um momento onde todos estão com vergonha da forma como aconteceu, mas somos profissionais e sabemos que coisas assim podem acontecer, e a gente tem que ser mente forte para, principalmente como líderes dessa equipe aí, levantar a cabeça de todos e voltar a treinar, voltar a se concentrar e foco total no próximo jogo. Se você falou sobre alguns erros que aconteceram e o Vitória levou essa goleada. Você já identificou quais? E identificando-os, são erros corrigíveis já para o próximo jogo? Sim, vamos sentar. Pra mim não, mas vou falar sobre isso no pós. Conversar, ajustar, ver situações com mais calma em forma de vídeo, para que a gente possa ajustar e entrar com uma equipe preparada para o próximo jogo. O próximo jogo é contra a Juazeirense, né, fora de casa, lá no estádio Adalto Moraes. Vamos já fazer para restabelecer esse grupo, já que não tem muito tempo, né, de treinamento. Amanhã é um treino regenerativo, você só vai ter praticamente a terça-feira aí para poder fazer alguma movimentação. Vai ser mais na base da conversa, tem que fazer para elevar, trazer a confiança novamente. A gente sabe que nesses resultados, principalmente derrotas acachapantes, alguns jogadores mais sensíveis sentem o que fazer, Bussi, para restabelecer a confiança dos jogadores, que lá no Adalto Moraes a gente sabe que tem a situação do gramado, né? O gramado é um pouco ondulado, é diferente, a bola quica bastante. Vamos fazer, Bussi. Bem, a gente, como profissional do futebol, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente está sujeito a vitórias, derrotas, empates e derrotas como essa, que não é normal, mas que acontecem. E temos que ser mente forte, principalmente como líderes dessa equipe, de levantar a cabeça de todos, voltar a trabalhar. E é como você disse, não temos muito tempo para se lamentar. É hoje, ficar muito chateado, todos estão com a cabeça bastante irritados. Isso é normal de um pós-jogo da forma que foi. Mas amanhã começa de novo, trabalhar de novo, se dedicar de novo para dar a volta por cima, como tudo na vida. No final do jogo, Bussi, a gente viu que os jogadores eles se reuniram ali no gramado para tentar também conversar, enxergar o que é que tem acontecido, e na saída não falou com a imprensa. Você, como um bom professor, claro, desse grupo, né, o maior ali que toma conta, que
que orienta jogadores e tudo mais, pensa em conversar com os atletas, porque a gente percebe que quando ganha, a festa ela é impressionante, junto com o torcedor, aquela sintonia bacana. E hoje perdeu, não falaram com a imprensa, ou seja, saíram que nem sequer olharam pra gente. Aí eu queria saber se você tem... Bem, eu acho que cada um reage de uma forma, isso não é uma coisa que eu vou conseguir controlar. Eu tô aqui me responsabilizando e botando a cara como líder dessa equipe. Já cada um reage de uma forma e tem que entender como um momento difícil como esse acaba saindo mais irritado, mas estou aqui para representá-los. Você. Uma boa resposta. O Vitória disputa um campeonato baiano onde, se não se classificar novamente para a segunda fase, corre risco até de ficar fora da Copa do Brasil da próxima temporada. Você tem colocado também o jogador, o Anderson, né? É o centroavante da base para jogar. Eu queria até que você esclarecesse para o torcedor como é o Anderson, quais as características desse jogador da divisão de base. Bem, primeiro que pra gente não vai existir se fica muito abrangente. A gente está preparado, amanhã a gente vai voltar a trabalhar, se dedicar e dar a volta por cima. Em relação ao Anderson, um atleta da base que faz centroavante, a gente tinha hoje só Trellis, ele que fazia a função como segundo centroavante e teve a oportunidade dele, como outro, se tiver correspondendo, vai ter também.